E aí, turma, tudo bem? Então, como eu combinei com vocês, vou gravar aqui como se fosse a nossa aula, né, o passo a passo, até para que vocês possam depois consultar, tá? Então, o objetivo é o mesmo, né? A gente fazer aquele joguinho de labirinto, só que eu fiz algumas modificações até para ficar mais fácil, tá? Então, eu também vou botar esse vídeo tanto aqui no Classroom, né? Vou disponibilizar ele como um todo aqui, mas vou botar lá no YouTube também. No YouTube é melhor porque eu consigo colocar as marcações embaixo no vídeo. Então vocês conseguem pular exatamente para cada ponto do vídeo, tá? Fica mais organizado, tá? Então vou disponibilizar lá também. Então, o primeiro passo é o asset que a gente vai usar, tá? Então, a gente vai usar esse aqui, também é do Third Person Control, né? Só que ele é mais fácil, eu vi que ele é mais simples, não precisa fazer aquela parte de alterar o material, então vai ficar mais fácil essa parte para a gente, tá? Vai simplificar. Então, os mesmos passos que a gente viu para quem estava na aula, né? Então, com a conta, logado na conta, né? A gente tem que estar logado aqui na nossa conta, logado na conta, a gente vem aqui, Edit to My Assets, tá? Então, a gente aceita, vou adicionar os meus assets, eu vou até perguntar se eu quero abrir, tá lá na Unity, tá? Então, adicionado aos nossos assets, a gente pode vir aqui, vamos criar o projetinho do zero na Unity, né? Então, selecionar aqui All Templates, pedir esse aqui de 3D, escolher uma pasta para poder salvar ele, colocar aqui o nomezinho do nosso projeto, Labirinto V2, tá? E mandar criar esse projeto. Então pronto, criado nosso projeto zerado, cruzinho, 3D aqui. Então vamos iniciar aqui a configuração do nosso projeto. Então primeiro vamos importar o package, né, o asset que a gente acabou de selecionar, adicionar a nossa biblioteca lá na Unity. Vamos lá, Window, Package Manager, tá? Puxar a janelinha para cá, tá? Package Manager. Vamos aqui em My Assets, tá? Ele vai mostrar a lista aí de todos os assets que vocês têm na conta de vocês. Ele já está até aqui, né? Como a gente adicionou lá. Easy Start Third Person Control. Esse daqui, ele é até mais leve do que o outro, tá? Porque ele é mais simples. O outro, realmente, ele é um pouco mais pesado, mas ele tem muito mais recursos. Mas esse daqui atende o que a gente quer. A gente pode até ver, ó, ele tem aqui 9,2 megas, tá? Bem simplesinho. Então, a gente faz o download aqui, que eu já fiz o download. Primeiro a gente faz o download e depois faz o import. Esse daqui ele é tão simples que na hora que a gente fizer o import, tá? Ele já vem direto até para essa telinha. Ele nem vai precisar instalar dependências, outras dependências que nenhum outro projeto precisa. Tá? Então aqui ele mostra todos os componentes que vão ser importados para dentro do nosso projeto. A gente dá um import aqui nele. E pronto. A gente pode fechar aqui a janela. Ele já vem aqui para dentro do nosso projeto. Nem falei para vocês, mas aqui também na página dele, tá? Se a gente for aqui na Unity Asset Store, é interessante que ele tem lá na própria página dele, Unity Asset Store, na própria página dele, ele linka para um vídeo, tá? Que a gente pode ver como fazer a troca do personagem, troca das animações, tá? Então clicar aqui, ó, até o primeiro dele abrir, a gente vê aqui que tem um videozinho, ó, do YouTube. A gente vê aqui que ao longo do vídeo ele mostra, até ele dá algumas demonstrações de como usar esse asset, tá? Ele mostra aqui como trocar o personagem, como adicionar outras animações. Então ele é até mais simples do que o outro, ele nem tem uma documentação, né? Pelo menos aquele, vamos ver aqui se ele tem. Não, mas ele nem tem uma documentação, ele já bota tudo aqui. Tá até no GitHub, ó. Interessante. Tá no GitHub, caso a gente queira ver. Então a documentação dele mesmo é toda por aqui, ó. Tá? Ele não vem aquele PDFzinho, mas aqui a gente consegue ver toda a explicação sobre ele, tá? Então, adicionando ele ao nosso projeto, ser bem simples para poder usar ele. Então, bora lá, né? Iniciou o nosso projeto, a gente já importou o asset para cá. Clicar com o botão direito, aqui na parte de hierarquia, né? Adicionar um 3D Object, botar um plano.
planozinho simples. A gente pode vir aqui na pasta do nosso Assets, né, que a gente importou, o Easy, vir aqui em Prefabs e ele já está aqui, ó, Toast Person, e a gente joga nosso personagem lá. Tá? Então já foi adicionado. Se a gente, do jeito que ele está aqui, se a gente der um play, a gente já consegue, ó, ver a movimentação dele. Tá? Fazer o ajuste de câmera, né? Vou pegar aqui a câmera, só posicionar ela melhor, para a gente ter um enquadramentozinho melhor. Ele também tem opções lá de câmera em terceira pessoa, tá? Caso vocês queiram usar. Mas aqui a gente vai usar essa câmera, a visão superior, para poder deixar mais fácil. Naquele vídeo ali do YouTube ele demonstra como é o funcionamento dele. Aqui eu vi pelos movimentos dele, ó, o pulo está muito alto, ali eu também senti que ele está patinando um pouco. Então a gente consegue mexer nas configurações dele, tá? Então, selecionando aqui o personagem, a gente vem aqui, que é o script que está associado a ele. Então a gente consegue mexer nessas propriedades aqui, botar um pulo de 15, a velocidade eu vou diminuir para 3, tá? E a gente dá um play aqui de novo e bora ver, ó. Então eu achei que ficou mais condizente a velocidade ali com o jeito que ele está correndo. O pulo também ficou numa altura melhor, tá? Só ajustar um pouquinho mais a câmera aqui, descer ela, girar um pouquinho, dar um play de novo, tá? Então já temos movimentação do nosso personagem, não teve que mexer em material, não teve que mexer em nada, bem mais simples, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar agora aqueles coletores, né? As pecinhas lá para a gente poder coletar de forma aqui bem simples. Então, vou fazer o quê? Vou vir bem aqui, clicar na pasta Assets e criar uma pasta de scripts, tá? Eu falei para vocês, poderia criar o script em qualquer lugar? Poderia, mas a gente cria as pastas para poder ficar mais organizados, tá? Então, vamos embora lá na nossa cena. Já criei a pasta. Vou criar agora um cubozinho aqui, tá? Criar um cubo. Só diminuir um pouco o tamanho dele, tá? Deixar ele bem aqui assim. Vamos criar um material também, né? Para mudar Create, uma pasta aqui, 2, materiais. Tá? Mesma coisa, só para deixar organizado. Dentro da pasta materiais, clicar com o botão direito, Create, Material. Vou aqui escrever vermelho, tá? Escolher ali o vermelho para que ele seja o vermelho e vamos embora jogar esse material lá no cubo, certo? Voltar aqui na pasta de scripts, criar um script aqui, ó, C# script, vou escrever aqui contato, tá? Só para ele que vai detectar o contato do meu personagem com o cubo. 2 cliques, ele abriu o VS Code, tá? Então vamos codar aqui como seria esse contato. Então, como eu falei também lá na aula, né? Questão de usar o onTrigger. Tá? Se a gente puxar aqui a documentação, então a gente vê o onTrigger dentro da documentação da Unity. A gente vê aqui como é a estrutura dele, tá? A gente pode até ver bem aqui, ó. Ele seria, o que a gente precisaria mesmo seria isso aqui, ó. O onTrigger, nessa estrutura, escrito Collider. Esse order aqui a gente poderia dar qualquer outro nome, aqui é um parâmetro que a gente vai passar, que a gente pode checar também o que está colidindo com o nosso personagem, com o nosso objeto, né? Mas aqui é bem simples, a gente nem vai precisar disso. A estrutura seria essa, bem simples. Outra coisa bem interessante é assim, por que usar o onTrigger, já que a gente tem várias formas, né? Então até coloquei aqui. Qual a diferença entre usar onColliderEnter e onTriggerEnter, tá? Porque se a gente for ver na documentação da Unity, a gente tem todas essas formas de a gente detectar colisões. Então, de forma bem resumida, o onCollisionEnter, tá? Ele seria, que é o onCollisionEnter, é usado para detectar colisões físicas entre os dois objetos que possuem colliders, sendo que pelo menos um dele deve ter raiz de bário. Então, esse método é chamado quando dois objetos colidem fisicamente, ou seja, quando os colliders desses objetos se tocam e há uma reação física, como rebotes ou empurrões. Então, um objeto ele não vai penetrar no outro. Então, e isso para esses, quando um objeto não vai penetrar no outro, a gente quer só detectar ali se houve uma colisão, a gente usa o onCollisionEnter. Mas no nosso caso, como esse vai ser ali um coletor, né, esse objeto, a gente vai passar por dentro dele só para pegar ele, a gente não quer que tenha rebote, a gente não quer que o personagem volte. Então a gente usa o onTriggerEnter, que é justamente o que ele fala aqui, ó, comportamento.
esse método é chamado quando um objeto entra em uma área delimitada por um collider, que no caso é lá o nosso cubo, né, que está configurado como trigger. Então, a principal diferença é que não há interação física. Então, os objetos eles podem atravessar nesses que estão com o trigger ativado. Um exemplo aqui que ele dá, um exemplo seria se você quisesse um personagem coletasse uma moeda ou ativasse uma área de checkpoint ao atravessar uma área invisível. Até que vocês comentaram na aula aquela questão de mudar a câmera, né? Então, se eu entrei num determinado cômodo, a câmera vai mudar. Então, seria isso. Eu poderia botar um collider ali, que ele não vai impedir meu personagem de passar. Na hora que ele passar ali, vai só mandar um check para poder mudar para a câmera. Quando eu voltar para a área anterior também. Então, ele entrou numa outra zona, ele muda, chama essa câmera, tá? Então, nesses casos, a gente usa o onTriggerEnter, tá ok? Então tá, então vamos lá, agora que a gente já sabe aqui a estrutura, a gente pode fazer o nosso código aqui, então eu não vou nem precisar nem do start nem do update, tá? Eu posso fazer aqui, aí ele botou até o private, mas eu nem precisaria usar o private também, poderia botar só aqui um void on trigger enter, tá? Abrir aqui as chaves e colocar ali o parâmetro dentro, que seria um collider, colocar aqui outro, tá? Só para a gente poder passar esse parâmetro para ele. E o que a gente vai fazer? Só um exemplozinho antes aqui. Então, quando a gente passar por dentro do cubo, então ali ele já apareceu destroy, né? Destroy, ponto e vírgula no final, game object, tá? Então, bem simples, o que está dizendo aqui? Quando tiver o onTrigger enter, ele vai simplesmente destruir o objeto. Eu salvo, vamos voltar lá para o nosso projetinho, então compilou, ok, nenhum erro no script, vou lá no cubo e vou jogar esse script nele. O que a gente tem que fazer também, tá? Para que o objeto, se eu der até o play, vamos simular aqui, ó, e tentar passar lá, ó, entrar em contato com esse objeto, ó, ele não destrói o objeto. Por quê? Eu tenho que ativar aqui no collider desse objeto que vai ser tocado essa opção de strigger, tá? Para que quando eu passe pelo objeto, pronto, agora ele destrói. Deixa eu melhorar um pouquinho a posição dessa câmera aqui, para a gente poder ver melhor lá. Pronto. Então, ó, eu passar agora pelo objeto, pronto, coletou. E o que eu posso fazer com esse cubo, agora que a gente criou ele, ó? Posso simplesmente pegar ele, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Se eu der o play, o que ele vai fazer? Ó? Ele já sai coletando todos esses itens, tá? A câmera ficou um pouquinho fora de lugar. Ó, coletou, tá? Então, com isso, a gente já tem essa dinâmica ali de coletar. Só que o que a gente vai precisar fazer agora? Não é só, ali ele está só coletando, mas ele não está realizando nada. Então, a gente vai fazer com que esse cubo, ao ser tocado, mande uma mensagem para algum lugar, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com eventos. Então, a gente tem que adicionar essa funcionalidade aqui da Unity, né, no nosso script. Ponto events, tá? Então, a gente adiciona ali mais essa biblioteca que ela vai puxar a função de eventos. E dentro aqui do nosso script, a gente cria um public, tá? Para deixar que ele vai ficar visível lá dentro dos elementos para a gente poder visualizar ele. Então, public unit events, tá? E dá um nomezinho para ele. Agora eu vou botar aqui de chamar, tá? Então, faço isso, criei essa variável, né, de evento, que é uma variável chamada chamar, e aqui dentro do onTrigger, eu vou dizer assim, ó, chamar.invoke, tá? Então, fazendo isso, adicionando um evento e chamando esse evento quando tiver um trigger. Salvei, volto lá. Com isso, todos os scripts estão adicionados aos cubos, tá? Então, tudo que eu faço, a modificação lá no script, ele já vem automaticamente para cá. Então, se eu vier agora para o script, ó, dentro do script contato que a gente está criando lá, ele criou aqui um evento, tá?
A gente vai deixar esse evento aqui, ó, eu posso adicionar um mais, então ele já vai me dizer aqui, ó, que aqui ele está esperando que eu posso jogar um objeto aqui dentro desse evento e escolher uma função. Se esse objeto tiver uma função, eu escolho uma função. Então eu consigo chamar uma função dentro de outro objeto, tá? Criando esse evento aqui dentro do nosso script, beleza? Então agora que a gente já criou essa dinâmica com o cubo, vamos criar o nosso controlador do jogo todo, tá? Então vou vir aqui com o botão direito e vou aqui Create Empty. Por quê? Vou botar aqui controlador geral. O que é um empty dentro aqui do nosso projeto? Tá? Vou clicar aqui. Ele é um nada. Ele é só um objeto que ele não tem volume, ele não tem nada ali dentro. Tá? Vou clicar aqui nele, ó. Clicar aqui nele. Então ele não tem nenhuma visualização. Se a gente for ver no inspector dele, a gente só vê a localização aqui. Tá? Então ele vai servir para ele vai ter o script que vai fazer todo o controle do nosso jogo, certo? Então vamos criar mais um script aqui. Tá? Create, posso botar controlador, tá? Controlador, esse nosso script. E vou abrir ele aqui também. Então o que a gente tem que pensar? Ele vai receber a variável que vai contar os pontos do nosso jogo. Então primeiro que a gente vai criar uma variável, a gente pode criar aqui public int pontos, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que receba, toda vez que ele receber um evento lá do nosso cubo, ele vai somar, a gente pode botar a quantidade de pontos aqui, vamos dizer 10 pontos, tá? Então eu vou criar aqui uma função, né? Public void contar pontos. Tá? Por aqui. E o que essa função vai fazer? A gente pode colocar aqui pontos mais igual 10, tá? Então, toda vez que nosso personagem ali coletar os pontos, né, passar nos cubos, ele vai chamar essa função aqui, tá? Vou salvar, vamos lá compilar, tá? O que a gente tem que fazer? Esse script eu vou adicionar ao controlador geral. Então, controlador geral, vou pegar essa função aqui, ó, controlador e jogar nele. A gente já consegue até ver, ó, a variável pontos que a gente criou lá, como a gente criou ela pública, ela fica visível aqui. Então a gente já vê ela aqui, né, tá em 0, certo? Só que se eu der o play bem aqui e andar com o meu personagem, ó, pode ver que continua 0 lá, porque eu não estou mandando a mensagem para cá, para esse outro script. Tá? Não estou mandando mensagem, então não tem como ele computar. Agora eu vou fazer a conexão entre esses dois scripts. Então como é que eu faço isso? Tá? Então venho aqui no cubo, eu vou até deletar os outros cubos, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou fazer só no primeiro cubo. Tá? Então no primeiro cubo, o que a gente faz? Aqui naquela nosso evento, né? Chamar, vou adicionar aqui e vou fazer o quê? Vou pegar o meu controlador geral, jogar aqui onde tem um objeto, e aqui do lado ele me mostra o script, né, que está atrelado ao controlador geral. E no script ele me mostra também todas as funções que eu posso chamar. E a gente tem bem que a nossa funçãozinha que a gente criou lá dentro do script, ela está visível aqui, ó, contar pontos. Então, o que fez aqui? Tá? Vamos voltar aqui no nosso script, tá? Que é contato. Não, contato não. Contato, aqui, certo. Então, o onTriggerEnter, ele vai chamar o evento. Vou chamar o evento. O evento que está aqui, que é esse evento chamar, ele pode chamar várias coisas também. Se eu for botando mais aqui, ó, eu posso criar para no momento em que ele for tocado, ele chamar várias coisas. Mas aqui eu posso também, não preciso, eu vou deixar só um. Então, criei esse evento. Quando eu criei esse evento, eu digo o que para ele fazer dentro do evento? Adicionei ali o nosso objeto controlador, né, que é o que está aqui, o controlador geral. Adicionei. E dentro dele tem um script, então eu vou chamar o script que está dentro dele e dentro dele uma função específica que é de contar pontos. Então, se eu clicar no controlador geral agora aqui e der play, tá? Se eu pegar lá no cubo, ó, pode ver que nossa variável aqui foi para 10, então contou.
Então agora eu vou pegar o nosso cubo aqui, tá? Vou pegar o nosso cubo e multiplicar ele, tá? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz daquele jeito que está? Porque senão eu ia ter que fazer isso em todos os cubos, adicionar o objeto ali, chamar a função. Então agora, como eu já fiz isso em um, ele, na cópia ele acabou já fazendo para todos, tá? Então se eu der o play aqui de novo, deixa eu clicar ali no controlador geral para a gente ver a pontuação e vou andar aqui, ó, 10, ó, 20, 30, 40, tá? Então ele já vai contando os pontos. Só que ele está mostrando isso aqui só por trás, dentro da própria Unity. A gente precisa mostrar isso para o nosso usuário na interface, tá? Então vai ser o passo que a gente vai fazer agora para poder criar essa interface para mostrar os pontos para o nosso usuário. Certo, turma? Então vamos continuar aqui agora para mostrar a pontuação na tela para o nosso usuário, né? Então, onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer no próprio script do controlador, tá? Ele vai ficar responsável também por mostrar essa informação na tela. Só que a gente vai adicionar alguns elementos aqui na tela para que a gente possa mostrar essa informação. Então, qual é o elemento que a gente tem que adicionar? Vem aqui com o botão direito, né, aqui dentro da hierarquia, clica com o botão direito, clicar aqui um pouquinho mais em cima, mais para o lado, para a câmera aqui não cortar, tá? Então, bem aqui, ó, a gente vem em UI, tá? A câmera está cortando aqui um pouquinho, mas dá para ver. A gente vem em UI, tá? E pede para adicionar um canvas, certo? Então, a gente pode botar até ali, ele está pedindo nome, né? Vamos botar aqui interface, tá? Então, se a gente olha, ele acabou criando esse quadradão aqui, né? Essa tela. E para a gente ajustar ela, a gente faz o seguinte, com a interface aqui, né? A UI selecionada, a gente vem aqui nesse Screen Space, a gente escolhe esse Camera, segunda opção. A gente vai só pegar a câmera aqui, ó, e jogar lá no Render Camera. Que aí a tela ela já ficou alinhada aqui para a câmera. E aqui a gente vem e bota aqui esse Space Distance, ó, 2, que aí ele vai ficar numa distância só de 2 da câmera, tá? Ele vai ficar bem próximo da câmera. Se dar um F aqui, ó. Então ele está a essa distância aqui da nossa câmera, certo? Clicando com o botão direito em interface, clicar aqui com o botão direito nele, a gente agora vai adicionar itens dentro dele, tá? Então, dentro desse UI, a gente pode clicar aqui, ó, no Text Mesh Pro. Ele vai pedir para fazer uma importação, tá? Ele mostra aqui, só vou fazer uma importação, a gente dá o import, tá? Ele faz aqui rapidinho, que é o sistema de fontes, né, para a gente usar aqui as letras do nosso jogo, tá? Então, clicando no botão direito e no Text Mesh Pro, ele já adicionou ali, ó, um texto na tela. Se a gente botar aqui no game, ó, o texto até aparece aqui, e a gente pode vir aqui do lado e mudar a cor desse texto, né? Botar aqui a letra para ficar preta, ó. Pronto, apareceu ali no canto. E a gente clicando aqui no texto, a gente consegue também deslocar ele, ó, e posicionar ele mais ali pro cantinho. É bom até vir aqui nessa parte de ancoragem dele, só botar para ele tomar como referência esse canto aqui de cima superior, tá? E caso a tela mude de tamanho, ele vai estar sempre usando esse canto como referência, tá? Posso vir aqui no texto e só escrever pontos, tá? Posso clicar nele e duplicar, ó. Só dar um Ctrl D e puxar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou botar o 0, tá? E como vocês até perguntaram na sala, foi legal, a gente fez essa prática, vou clicar agora aqui na interface, ó, e adicionar dentro de UI, adicionar um plano, tá? Um plane, não, é image, desculpa, image, tá? E posso puxar para cá, puxar para cima. Só que se a gente for ver lá no game, a imagem está ficando por cima das letras, tá? Então o que a gente faz? É só mudar aqui a posição dela, para ela ficar em primeiro aqui antes dessa, só que dentro do UI, né, dentro da interface, que agora as letras vieram para frente. E a gente pode usando essa ferramenta aqui, ó, que é a Rect Tool, a gente pode ajustar ela aqui, os tamanhos dela, tá? Esses ícones que estão aqui na frente, se eles estiverem atrapalhando, a gente pode mudar também o tamanho deles, tá? É só a gente clicar aqui onde tem esse globo, nesse 3D Icons aqui, ó, diminuir eles para eles também não ficarem incomodando e atrapalhando a gente, tá?
no image aqui, voltar aqui para o deslocamento dela, tá? Posicionar aqui. E a ela também, eu queria deixar um pouquinho transparente. Vamos vir aqui na imagem, tá? Só diminuir aqui no alfa, no canal alfa, que aí a gente deixa ela um pouquinho transparente. Se a gente voltar para o game agora, a gente está vendo os pontos ali no cantinho, tá? Então a gente já adicionou os elementos para mostrar, né, uma interface básica na nossa tela. Agora a gente vai alterar o valor da variável zero que está ali. E como é que a gente faz isso? Lá dentro do nosso script controlador, tá? 2 cliques aqui nele para abrir. Então, primeiro, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente vai mexer com interface, então a gente tem que puxar aqui da Unity, né, o módulo dela, que tem os elementos de interface. Então, use Unity UI, tá? E outra coisa, como a gente vai mexer com as letras, né, aquele Text Mesh Pro, então a gente pede aqui, ó, using TM Pro, tá? Então a gente adiciona essas funcionalidades das classes, as funções aqui da gente mexer nessas letras, tá? Então aqui a gente vai adicionar uma variável para receber ali o texto, tá? Então a gente pode botar aqui, ó, public text, ela vai ser esse text mesh pro UI, certo? Então, a gente pode escrever aqui txt pontos, tá? Botar ali txt pontos, que vai ser o texto, né? Ele vai ali no textozinho pontos, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente simplesmente vai pegar esse txt pontos ponto text, que a gente vai estar pegando ali na variável que é text mesh pro e o GUI, só que a gente vai mudar o parâmetro de texto dela, tá? E isso vai receber pontos, só que pontos, se a gente for observar, o ponto está como inteiro, né? E aqui, esse text, ele é uma string. Então, pontos, text, botar toString, tá? Para ele poder fazer a conversão do inteiro para string. Vamos salvar isso. Bora voltar lá na nossa Unity para a gente ver se tem algum erro de compilação. Pronto, nenhum erro de compilação, compilou tudo certinho. E o que a gente vai fazer aqui? Lá no controlador geral, a gente pode ver agora que abriu aqui uma variável, né, de texto. Então a gente vai pegar aqui, vamos ver na nossa cena quem é. Ó. Então até aqui é bom a gente mudar esse nome aqui para txt pontos, tá? E aqui onde está escrito pontos, eu gosto de botar assim, label pontos, certo? Então voltando aqui, vamos lá no controlador geral. Então aqui é a variável de texto, então eu pego só arrasto ela e puxo para cá. Então aquele valor que a gente viu anteriormente que estava sendo alterado aqui embaixo, agora ele vai alterar, variar o valor int e na mesma hora ele já vai jogar para o texto que está aparecendo para o nosso usuário. Tá? Certo? Tá ok, turma? Então, mais essa etapa da gente criar ali o valor e mostrar para o nosso usuário. Certo, turma? Então agora vamos criar outra funcionalidade no nosso jogo, né? Um botãozinho de iniciar, que a gente não chegar aqui, quando der o play, vamos dizer, o personagem já está ali, aparecer na tela, né? Assim. Então vamos criar um botãozinho de iniciar para a gente começar a movimentação do nosso personagem. Então como é que a gente pode fazer isso? Então aqui dentro da interface, a gente pode criar, tá? Vou clicar aqui mais para o ladinho para aparecer. Então um i, tá? E botar um botão, tá? Se a gente vem aqui na opção de botões, tá? Dentro de interface, desculpa, aqui, botão, interface, o i button, tá? Text Mesh Pro, adiciona, já aparece um botãozinho ali no meio. Se a gente der até um play, te ver, ele já está aqui, a gente já consegue ter uma interação com ele, só que a gente não deu nenhuma função para ele, então ele fica só aqui na tela, certo? Então, clicando aqui no botão, se a gente rolar aqui para baixo, a gente pode ver uma coisa, ele já vem com essa abinha aqui de evento, que nem a gente teve que adicionar ainda agora, né, no cubo, para ele ter um evento, para ele chamar alguma coisa.
Então, aqui no botão ele já vem com uma aba de evento. A gente pode até adicionar aqui, só que a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem que procurar agora como que a gente, vamos dizer, trava, tira a movimentação do nosso personagem. Tá? Então, se a gente vier no nosso personagem, a gente pode ver que ele tem aqui, ó, esse script do Touch Person Controller. Se a gente der um play aqui, tá? Ó, eu consigo movimentar meu personagem. Se eu desativar esse script, ó, eu acabo perdendo a capacidade de movimentar esse meu personagem. Então, se eu ativo de novo, tá? Clico aqui, ó, meu personagem volta a se movimentar. Eu digo como se a gente desse um pause ali, né? A gente travasse a movimentação do nosso personagem. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente vai ter que arrumar uma forma de ativar e desativar esse script, né? Esse controlador que está ali no nosso personagem. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente acessa um script, né? De um outro, vamos dizer, de um outro objeto. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso VS Code. E aqui, dentro do nosso jogo, a gente pode criar uma outra função. Né? Olha aqui, public void iniciar jogo. Tá? E como a gente faz para acessar aquele script em si? Então, eu também vou criar aqui em cima ó, um public game, tá? Game object, tá? Personagem, certo? Então, para ativar, vamos considerar que a gente vai começar com ele desativado. Então, para ativar, o que, que eu faço? Vou ver aqui, ó, personagem ponto get component, tá? Vou abrir os parênteses aqui e vou pegar o nome daquele nosso script lá, tá? Ele provavelmente vai dar um errinho aqui, que a gente deixou aberto. Não, até que deixou certinho. Não, tá. Então, só vim aqui, ó, vou até clicar com o botão direito e vou dar um Edit Script. Tá? Então, na hora que eu pedir para editar esse script, eu venho bem aqui, ó, e copio o nome desse script. Então, lá dentro do nosso controlador agora, vou botar aqui o nome do script, tá? Na verdade, ele é entre mais e menos, e aqui eu abro parênteses, tá? Então, vou botar aqui, ó, enable, tá? Enable igual a true, tá? Então, o que, que eu estou falando aqui? Na hora que eu clicar em iniciar o jogo, eu vou habilitar, tá? Esse enabled aqui, tá? É de habilitado, né? Então, eu vou dizer, olha, fique true na hora que eu clicar em iniciar o jogo. Tá? Então, bora voltar aqui no jogo, ele vai compilar, tá? Só um errinho aqui, component, tá? Faltou um Nzinho ali. Tá? Então, tudo certinho, sumiu o erro de compilação aqui. Então, até no nosso botão, se eu abrir aqui do lado, dentro do nosso botão tem um texto, tá? Então, eu vou vir bem aqui, só ajustar, botar iniciar, para ajustar ali no nosso botão. Então, dentro do nosso botão, só diminuir aqui, ó, dentro do nosso botão, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o meu controlador geral, chamar a função aqui, então, o script controlador, e tem a função iniciar jogo. Tá? Então, só para a gente fazer um teste, vamos aqui no nosso personagem, vamos desativar o controle dele. Tá? Então, eu vou dar um play. Se eu dou play e tento movimentar, eu estou apertando aqui no teclado e ele não está indo. Tá? Eu vou apertar em iniciar, tá? E ele deu um erro aqui embaixo. Tá? Ele deu um errinho porque eu só chamei a função, mas eu não botei o meu personagem, né? Eu criei uma variável personagem aqui dentro do controlador jogo, ó, eu criei a variável personagem, mas não joguei a variável personagem lá. Então, meu script tentou acessar o personagem, tá? Aquele script específico do personagem, só que eu não tinha adicionado o personagem lá, tá?
Vamos adicionar o personagem aqui. Ele está com aquele script desabilitado. Tá? Ó, estou tentando movimentar com o teclado, não vai. Vou clicar em iniciar. Pronto, ele liberou a movimentação do meu personagem. Tá? E a gente poderia fazer a mesma coisa se eu voltar lá no script. Tá? Se eu botasse isso aqui, ó, de repente eu quisesse dar um pause no jogo, alguma coisa, travar o movimento, criar um outro botão que vai parar a movimentação, era só fazer isso. Botar ela para false, tá? Que aí eu desabilito aquele componente do nosso personagem. Só que eu vou voltar com ela aqui para true, né? Então a gente criou uma variávelzinha que vai ativar a movimentação do nosso personagem. Só que tem uma coisa, esse botão iniciar ele não pode ficar aí. No momento em que eu clicar nele, ele também tem que sair daí, tá? Então bora aqui no nosso script e aqui debaixo de Game Object, bora botar aqui public, botar btn iniciar, tá? Para que Game Object, desculpa, Game Object btn iniciar, tá? E lá embaixo, dentro dessa mesma função de iniciar o jogo, o que eu vou fazer? Botar btn iniciar set active, tá? Set active false, tá? O que é isso? A gente vai também, é tipo como se fosse um destroy, só que aqui a gente vai só desativar o botão. Eu não quero destruir ele, eu vou só desativar a visualização dele, tá? Então, criei a variável, chamei, vou vir aqui agora, vamos no controlador, ele criou ó, mais uma variável aqui, ó, btn, que foi o game object que a gente adicionou lá. Então, vamos chamar o nosso btn para cá, tá? E agora, na hora que a gente der o play, o que ele vai fazer? Ele vai liberar a movimentação do personagem e vai sair da nossa tela. Tá? Sumiu e a movimentação do nosso personagem está liberada. Para deixar um pouquinho mais bonito, vamos lá, né? Então, nesse botão também, aqui na interface, e adicionar uma imagem, tá? Só que essa imagem a gente vai fazer o quê? Aqui na parte de ancoragem, vou escolher essa última opção aqui, ó, que ele faz um stretch, tá? Então ele estica a nossa imagem, vou botar 0, 0, 0 e 0, para ele esticar a nossa imagem sobre tudo que está na frente, né? Então a mesma coisa, como a hierarquia, eu criei a imagem por último, eu vou botar ela aqui, ó, atrás do botão. Então o botão, se a gente for ver no game, ó, tá só a imagem por trás e o botão iniciar na frente. Eu posso deixar a imagem aqui, mexer no alfa dela também, ó, deixar um pouquinho transparente. Se a gente for ver no game, ó, só o botão iniciar vai se destacar e todo o fundo vai ficar um pouquinho transparente. Tá? O que eu posso fazer aqui também? Vamos só estar aqui no Scene. Se eu botar essa imagem, tá? Se eu pegar essa imagem, botar aqui como filha do button, não, vou tirar. O que eu vou fazer? Ela também tem que sumir, tá? Ela também tem que sumir lá no nosso script. Então, eu só crio uma variável aqui para a gente poder esconder ela também, tá? Ali debaixo do botão iniciar, vou botar aqui public, game object, fundo, tá? E lá no final, vou botar para o quê? Fundo, set active, false. Então, quando eu clicar no botão iniciar, ele vai esconder tanto o botão quanto aquela imagem que está atrás dele. Tá? A variável vai aparecer ali em controlador geral. Tá? Só clicar aqui em controlador geral. Então, ó, o btn e o fundo. Então, eu vou só pegar aqui o fundo também, tá? Em imagem e jogar lá. Então, se eu der o play aqui no nosso jogo e clicar em iniciar, ó, some tudo, tá? E libera a movimentação do nosso personagem, certo? Por último, vamos criar só mais uma funcionalidade no nosso jogo, né? Para deixar ali o negócio mais arrumadinho, mais desafiador, na verdade. Então, botar um timer, né? A gente está só contando os pontos, mas não está colocando um timer, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui ainda dentro de interface, vamos primeiro desenhar ali como seria esse relógio. Tá? Então, eu vim aqui em UI,
tá? Botar um novo Text Mesh Pro. Bora botar label, tá? Label tempo, certo? Ali na scene. Bora puxar aqui para o canto superior. Mudar a cor dessa fonte, né? Para ficar ali mais visível. Usar aqui a ancoragem, agora a do canto direito superior, tá? Vou fazer um ajuste ali nela. Digitar aqui tempo, tá? Diminuir aqui o tamanho dela, tá? Deixar ela ali no cantinho. Então, só mudar. Tá, label tempo. Agora bora botar um que seja o Text Mesh Pro. Botar, seguir o mesmo padrão ali de cima, botar txt tempo, tá? Txt tempo. E também esses dois aqui, a gente puxar eles para cima para eles ficarem abaixo desses dois, de image e button, né? Eles vão ser o da frente, tá? Então, só ajustar aqui também o de botar aqui, ó, no txt tempo, bora colocar 0 também e movimentar ele ali para cima para ele ficar abaixo lá de tempo, mudar a cor dele, ficar um pouquinho mais visível. Vamos adicionar uma imagem também para ficar de fundo para ele, tá? Image, botar como referência lá o canto, tá? Puxar para ficar ali. Vamos puxar aqui na hierarquia, ó. Botar aqui acima do label pontos, na verdade os três aqui, puxar eles para cima do image. Deixar ali, tá? Porque o button e o image, então esse image aqui, é o do cantinho ali. Então botar ele atrás da label tempo, para a gente seguir a mesma hierarquia aqui, ó. Imagem, botar até mudar os nomes para ficar mais organizado, tá? Imagem, pontos. Imagem, tempo, certo? Puxar ela mais para cá, ajustar ela aqui. Então, só para a gente ficar com a mesma hierarquia, a gente vem com uma imagem, aí vem o label e vem o texto, tá? Aí aqui o outro, de novo, a gente vem uma imagem, vem o label, vem o texto. E botar essa daqui, que é a imagem que pega a tela toda, tá? Imagem btn iniciar. Tá? Mudar o nome aqui também, btn iniciar. Tá? Sempre bom a gente botar esses nomes para deixar mais organizado, a gente se encontrar também. A gente vê que depois que o projeto vai crescendo, fica mais difícil da gente se achar dentro do projeto, tá? Então a gente já criou a estruturazinha ali em cima, né, de tempo. Vou até pegar esse txt tempo e mudar o alinhamento dele aqui para ficar alinhado do lado direito, tá? Ó, aí ficou muito para lá, só dar uma puxadinha para ele ficar aqui. Vai ficar mais organizado, mais bonito o tempo do lado direito, tá? Então a gente já desenhou a interface, já tem ali tempo, tá? Deixa eu só pegar esses elementos também, imagem tempo, label tempo, tá? Puxar eles um pouquinho mais para baixo para ficar mais alinhado ali com o outro, tá? Então a gente já botou os elementos na tela, agora a mesma coisa, vamos embora fazer aquela variável tempo lá, modificar. Só que como é que a gente vai fazer isso, tá? Então vamos aqui no nosso script e a gente vai fazer isso também ainda dentro do nosso controlador aqui. Então como é que a gente faz isso? A gente vai precisar mexer numa outra variável de texto, tá? Então agora a gente bota aqui, ó, public, mesma coisa, text mesh pro UI, bota aqui txt tempo, certo? E outra aqui, agora que a gente vai mexer com o tempo, então até a nossa organização tá dentro aqui do nosso script, é bom a gente fazer isso. Eu estava fazendo aqui já pelo costume, mas ó, deixar todos os games objects ali agrupados. Aqui os textos, né, que a gente vai mexer,
E aqui as variáveis, por exemplo, essa aqui é de pontos, e agora a gente vai criar outra de public, tá? Só que tempo, ele varia, né? Então ele tem ali casas decimais. Então para isso a gente vai usar do tipo float, tá? Botar assim, tempo decorrido, certo? Então uma float, tempo decorrido, a gente pode até colocar para ela começar de zero, só para garantir, tanto em pontos, tá? Aqui a gente pode colocar o zero assim, porque como ela é inteiro, então ela vai o zero. E o tempo decorrido, como ela é uma float, a gente declara ela como 0f. Tá? E a gente precisa de mais uma variável aqui, que é para a gente habilitar. Então, a partir do momento que a gente clicar em iniciar, que a gente vai habilitar com que esse tempo passe, né? A gente não pode ali, na hora de iniciar o jogo, o tempo já está passando antes da gente clicar no iniciar. Então a gente cria mais uma variávelzinha aqui, public, tá? Do tipo booleana, tá? E vamos colocar o nome dela de habilitar, tá? Então ela que vai possibilitar o nosso tempo correr. Então o que que a gente vai fazer? Como esse tempo ele vai ter que ficar sendo incrementado o tempo todo, então a gente usa ele aqui dentro da função update. E o que que a gente faz aqui? Então a gente vai fazer assim: tempo decorrido, tá? É igual, a gente bota um mais, igual a time delta time. Ou seja, esse tempo decorrido ele vai ficar somando o time delta time, certo? Então ele vai ficar somando o tempo da corrida, ele vai estar o tempo todo somando todas as variaçõezinhas de tempo que forem acontecendo dentro enquanto o nosso jogo estiver rodando, tá? Então vamos lá. E a gente precisa separar agora minutos e segundos. Então o que, que eu vou fazer aqui? Os minutos e segundos são valores inteiros, tá? Então eu vou botar aqui int. Como eu estou declarando, eu vou declarar elas aqui dentro do corpo da função. Então, ela só vai existir aqui dentro da função update. Eu não preciso criar ela lá em cima, porque ela vai ser temporária, então eu posso criar ela aqui também. Então, eu posso botar aqui minutos, tá? E minutos vai ser o quê? Então, a gente vai ter que minutos, ele só soma 1 quando nossos segundos forem maior do que 60, né? Então, o que, que a gente faz aqui? Eu vou usar uma função math, da parte de matemática, e vou usar floor, tá? Floor to int. Isso quer dizer o quê? Ele vai sempre jogar para baixo, ele vai arredondar o valor para baixo. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Como eu estou pegando floor to int, eu vou pegar o floor to int de quê? Tá? Arredondar para baixo de quê? Então, eu vou pegar dessa divisão de tempo decorrido dividido por 60 F, tá? O que, que isso aqui está dizendo? Enquanto meus segundos forem, por exemplo, 55, então 55 dividido por 60 vai dar 0, alguma coisa. Então, como ele é um pouco maior do que zero, mas ele ainda não é 1. Então, como eu estou dizendo floor to int, né, o piso, então ele vai sempre jogar para zero. Tá? Quando ele for maior do que 1, vamos dizer que seja 1 minuto, né, ele passou de 60. Então ele é 70 segundos dividido por 60, ele vai dar o quê? Ele vai dar 1, já que ele é maior do que 60, e mais um resto. Vamos dizer que seja 1,2. Tá? Ele é 1,2, mas como eu estou dizendo, floor to int, ele vai jogar para 1. Enquanto ele não for maior do que 1, enquanto ele não for 2, alguma coisa, ele vai sempre jogar esse valor para 1. Tá? Então, int minutos é igual a math floor to int de quê? De tempo decorrido dividido por 60f. Tá? E agora a gente vai fazer o dos segundos. Então, int segundos é igual a math ponto, a mesma coisa, floor to int, só que aqui, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, ó, tempo decorrido, tá? Porcentagem
60F. O que isso está dizendo? Ele vai sempre pegar o resto da divisão. Então, ali em cima, a gente tem o resultado da divisão. Tá? E quando a gente usa ali o símbolo de porcentagem, a gente está pegando aqui só o resto da divisão. Né? Ou seja, então, se eu estou pegando lá, eu tenho só 50 segundos, tá? E estou dividindo por 60, ainda não está completando nenhum. Então, eu tenho como o resto, vou ter não tem uma divisão inteira ainda. Então, meu resto continua sendo sempre o que está abaixo de 60, né? Que não completou os 60, então eu vou sempre pegar o resto dessa divisão e ele vai somando. Depois que ele passa de 60, ele acaba zerando esse resto, né? Quando está em 60, eu não tenho resto. E o que, quando passar de 60 até completar o próximo 60, eu vou sempre tendo um resto, tá? Então, ele vai sempre pegando esse resto e esse resto a gente vai jogar para os segundos. Agora que a gente já tem, né, partindo dessa divisão, a gente já tem o que da divisão fica ali em segundos inteiros e o que resta da divisão, o que fica nos segundos, né, o que fica em minutos e o que fica em segundos, a gente tem que jogar isso numa string, tá? Então eu crio só uma string aqui, então tempo mostrado, tá? Eu vou criar só uma stringzinha aqui dentro, tempo mostrado é igual ao quê? Vou criar uma string num determinado formato, tá? Então a gente vai formatar isso daqui para que ele seja apresentado no formato, tá? Então qual é a sintaxe que a gente usa? A gente cria aqui, abre aspas, abre chaves também, tá? O 0, 2 pontos, 0, 0, até aqui os 2 pontos, abrir outra chave, botar 1 e 1 aqui, tá? Fora dessas chaves, eu vou botar aqui que a gente criou ali para jogar na primeira variável, que é minutos, tá? E jogar na segunda variável, que é segundos, tá? Então, nesse formato aqui, a gente vai pegar dois valores ali, tá? Que estão em formato de inteiros, mas a gente vai estar transformando eles aqui para strings e botando esse nesse formato até dos 2 pontinhos, tá? Então, aqui em tempo mostrado, tá? No caso, tempo decorrido, e a gente vai pegar esse valor, tá? E atualizar aonde? No txt tempo. Então, vou pegar ele aqui, ó. Txt tempo ponto text text é igual a tempo mostrado, tá? Se a gente voltar lá no nosso projeto, ele vai compilar tudo certinho, nenhum erro. Vamos voltar aqui no controlador geral. A gente vai ver que foi criada mais uma variável aqui, ó, txt tempo. Então vamos pegar aqui quem é txt tempo, jogar lá. E se eu der um play aqui agora, a gente vai ver que o tempo ele já vai começar a contar desde o início, tá? A gente ainda não está travando ali o tempo. Então se eu dou um play, eu vejo que o tempo já está correndo naquele formato bonitinho, até o tempo decorrido está aparecendo aqui, e o tempo já está correndo lá em cima. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa travar esse tempo. Ele não começa aqui, para ele só começar quando a gente clicar em iniciar, tá ok? Então vamos lá usar agora aquela outra variável que a gente criou, aquela variável habilitar. Então o que, que a gente faz? Vou botar aqui, ó, só um if, tá? If habilitar, tá? Abrir a chave aqui em cima, tem que fechar ela aqui embaixo. Isso está me dizendo, ó, selecionar tudo aqui, ó, me dá só um tab para jogar, deixar tudo organizadinho. Então, o que está me dizendo aqui? Isso tudo aqui dentro só vai acontecer, esse negócio de atualizar tempo, pegar o tempo decorrido, isso só vai acontecer quando a variável habilitar estiver habilitada. Tá? Então, vou dar um salvar e vou voltar lá na nossa aplicação. Vou dar um play novamente. E a gente vai ver que agora o tempo ele não vai correr. Ele está travadinho ali em 0. Tá? A gente pode até também fazer uma coisa, vir bem aqui, ó, em txt tempo, e colocar ele nesse formato, tá? Ele vai ficar ali para ele não mudar do 0 para o 00 na hora que a gente iniciar. Então a gente quer para habilitar
Então a gente já botou a variável lá habilitar que está travando a soma do tempo. Então é só a gente pegar agora e fazer a variável habilitar ser true só quando a gente clicar em iniciar. Como é que a gente faz isso? Vamos lá naquela mesma função que a gente criou aqui, botar ó, habilitar igual a true. Tá? Então na hora que a gente chamar a função habilitar, vai virar true. Então, certo? Se a gente der um play, o tempo lá não está rodando. Na hora que a gente clicar em iniciar, vai para true e nosso jogo está rodando. Certo? A gente pode fazer aqui, pegar 1, pegar 2, pegar 3, pegar 4. Só que o tempo continua rodando. Então, o que a gente pode fazer? Por último aqui, só para a gente encerrar, quando os pontos forem iguais a 40, tá? Então a gente manda a variável, vamos dizer, habilitar, parar, ela cortar. Então ela vai parar tanto a movimentação do personagem, quanto parar o nosso tempo. Tá? Então, se eu vier aqui, e onde é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer dentro do update, porque eu tenho que estar o tempo todo monitorando essa variável, tá? Que é a dos pontos. Tá? Então, vou botar aqui o if pontos maior ou igual a 40, habilitar igual a false. Tá? Para voltar lá no nosso script, botei pontos, né? É pontos. Tá? Aqui, pontos. Não tinha botado só ponto. Compilou tudo certinho, vai sumir o erro. Então, bora lá dar o play de novo no nosso jogo. Tempo zerado, pontos zerados. Cliquei em iniciar, o tempo começou a correr. Peguei as caixinhas e tempo zerou, né? O tempo parou. Então, habilitar foi para false. E 40 pontos. Nosso personagem continuou andando porque, na verdade, a gente tinha que ir lá no script. Eu não chamei a funcionalidade de fazer o nosso script parar, né? Então eu tenho que vir aqui embaixo, tá? Eu tenho que vir aqui embaixo e pegar esse componentezinho aqui, ó, tá? E jogar ele aqui dentro também e botar ele para false, tá? Porque eu só habilitei ele na hora que eu cliquei em iniciar. E aqui na hora que atingiu os pontos, ele não estava chamando isso, tá? Então vamos aqui no nosso jogo, compilou tudo certinho, dá o play, clicar em iniciar, pegar aqui nossas caixas e pronto. O personagem aqui acaba parando, tá? A gente teria que desabilitar ali o mesh, então trava o nosso personagem. A gente poderia fazer o que? A telinha, também uma outra telinha aqui, ó. Se eu vier em interface, botar aqui uma UI, botar assim, tela final, tá? Botar aqui ela para ser escura, botar ela também para ser do tamanho da nossa tela 0000. Tá? Posso deixar ela aqui desabilitada e ir lá no nosso script criar uma outro game object aqui, public game object tela final, tá? E chamar também aqui quando os pontos forem igual a 40, tela final set active true, na verdade é true, né? Ela vai começar em false. Vamos voltar para o nosso jogo. Então, essa nossa tela final, aqui a gente vai até fazer o inverso. A gente vai começar com ela desabilitada, tá? Vou desabilitar ela aqui e vou querer que ela fique true só quando atingir lá os 40 pontos, tá? Então, controlador geral, criamos mais uma variável aqui de tela final, vou jogar ela para lá. Tá? Então, eu vou dar o play, vou clicar em iniciar. Na hora que eu pegar aqui meus 40 pontos, tela. Poderia vir uma tela puxando a pontuação para mostrar aqui na frente com o tempo, tá?
telinha de parabéns, se o tempo foi bom, se não foi, tá ok, turma? Então, com isso, a gente botou aí todas as funcionalidades de iniciar, contar tempo, contar pontos, ok? Obrigado.